Hoje o assunto, como o Paiva já fez o comentário, né, sobre letargia e catalepsia, é um assunto importante que Kardec nos traz na doutrina espírita de uma maneira assim muito clara e muito pedagógica também. Antes de entrarmos no contexto do espiritismo, vamos ver alguma coisa do contexto fora do espiritismo, que tem muitas coisas semelhantes, né? Bastante semelhantes. Então, nós temos lá, o que é letargia? Letargia é um estado de inconsciência onde a pessoa aparenta estar num sono profundo e perde, assim, totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. Em alguns casos, o indivíduo pode permanecer consciente, isso é muito interessante, essa parte, esse parágrafo, prestem bem atenção. Isso fora do contexto do espiritismo, tá certo? Em alguns casos, o indivíduo pode permanecer consciente de tudo que se passa ao seu redor, mas encontra-se totalmente impossibilitado de reagir aos estímulos externos. Neste caso, ou seja, fisicamente, ele está incapacitado de responder aos estímulos externos, a perceber os estímulos externos. Mas, quando ele volta daquele estado de letargia, ele consegue relatar. Aí, o que é que ele diz? Neste caso, dá-se o nome de letargia lúcida. E costuma ser provocada em pessoas que sofreram com intenso estresse emocional, por exemplo. Uma das principais causas também que pode levar a esse estado são as infecções graves que afetam alguns pontos do sistema nervoso. E a gente podia também ver essa palavra letargia no seu sentido figurado, significando adormecimento, preguiça extrema, prostração. Então, o interessante a gente observar que fora do espiritismo, né, ele, apesar de dentro da ciência, da ciência médica, não se sabe ainda exatamente a causa dessa letargia, porque tanto a letargia quanto a catalepsia, elas podem, nas duas nós temos um grau, podemos ter um grau de inconsciência profundo, esqueci agora o que ia dizer, gente. Tanto na letargia quanto na catalepsia, elas têm essa capacidade de, quando volta, ele relatar o que estava sendo, o que aconteceu ali fora, tá certo? E a ciência, ela sabe que não se sabe exatamente ainda a causa, mas ela fica procurando alguns motivos, algumas causas para explicar, tá certo? Mas também estão cientes que pode ser de modo espontâneo. Dentro dos sintomas estudados dessa letargia, tá certo? Desde o ponto de vista clínico, o paciente, ele, quando se vai avaliar os seus sinais vitais, né, pulsação, respiração, batimentos cardíacos, eles estão praticamente imperceptíveis, tá certo? Praticamente imperceptíveis. E também, no caso da letargia, além da falta de rigidez, o paciente, o seu corpo está alargado, está letárgico, como também as suas pupilas estão dilatadas e não reage à luz. Então, é muito semelhante a um quadro de quase morte, tá certo? Ou de morte. É tanto que ele diz, aparentemente, no estado letárgico, o paciente está em profunda inconsciência, como se estivesse, em alguns casos, morto. E antigamente, né, devido à escassez, né, dos recursos, né, médicos, muitos pacientes em estado de letargia, eles eram realmente enterrados vivos. E, naquela época, né, apenas notavam que as pessoas elas eram enterradas de uma maneira assim um pouco mais rápidas, não com tantas horas após a sua morte. E quando se fazia, por uma necessidade qualquer, a exumação daquele corpo, então se observava que aquele indivíduo, aquele corpo estava virado, estava com arranhões no caixão e outras coisas. E cada um de nós, talvez, uma boa parte, conheça alguns fatos, tá certo? De casos acontecidos dessa maneira.
Inclusive, uma coisa interessante é aquela expressão salvo pelo gongo. Dizem que lá pelo século XVII, século XVIII, tinha algumas famílias que, já com essa história de enterrar vivo, né, o que é que eles faziam? Eles colocavam a cordinha, botavam na mão do morto ali, né, do corpo, e colocavam a outra cordinha num sino. Então, se por acaso aquele não fosse realmente um defunto, ainda tivesse algum restinho de vida, que quando balançava ali a mão, tocava o sino, corriam e tiravam ele. E muitas vidas, às vezes, foram salvas. Porque imaginem, naquela época, a precariedade que era para dar um diagnóstico de morte, que até hoje ainda temos, às vezes, alguma dificuldade. Inclusive, exatamente há um mês atrás, no dia 13 de abril, eu encontrei com uma amiga, que inclusive foi aqui do Jefa, trabalhadora aqui do Jefa há muito tempo, atualmente está em outra casa, e eu nem sabia que ia estudar esse tema, e a gente começou a conversar e veio à tona a questão da letargia, da catalepsia, e ela relatou um fato interessante. Hoje eu não vou dizer o nome dela, porque eu pedi autorização, mas ela ainda não me mandou, aí eu não posso falar, porque a maioria, uma boa parte dos trabalhadores aqui da casa a conhecem. E ela disse que na família dela, agora, na década de 2000, uma prima dela foi realmente enterrada viva. A mãe começou a sonhar e conseguiram fazer a exumação do corpo e observaram. E existem outros casos, mais 3 casos na família, de letargia. E devido a isso, é ordem médica de todo elemento da sua família, no mínimo, passar 48 horas para poder ser enterrado. Não podem ser enterrados antes, tá certo? E dentro da medicina não se sabe também ainda a causa, tá certo? Agora, hoje, né, esse diagnóstico, vamos dizer assim, da morte, ele é um pouco facilitado pelo eletrocardiograma, pela observação das atividades cerebral e etc. E isso, a catalepsia, por exemplo, quando ele fala, né, é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, né, na cabeça ou até na fala, e em alguns casos também pode ser confundido com a morte, pois a respiração também pode ser afetada. Então, tanto na letargia como na catalepsia, elas podem ser confundidas com a morte, tá certo? De uma maneira geral, as pessoas se recuperam espontaneamente em poucos minutos. Agora, outro dado importante que vocês gravem isso. Pode haver ataques que duram dias. E mais na frente, nós vamos observar por que é importante a gente lembrar desse detalhe, que também é falado, é dito, fora do contexto espírita, tá certo? Então, pode durar de alguns minutos a alguns dias. Agora, dentro do nosso contexto, dentro do nosso estudo, como nós estamos seguindo aqui no Livro dos Espíritos, estamos no 2º livro, que trata do mundo do espírito, o mundo dos espíritos, né? Nós estamos estudando o capítulo 8. Nós já passamos por esse capítulo, uma parte, essa segunda parte do Livro dos Espíritos é extremamente importante, porque é onde nós encontramos as melhores e mais dignas, assim, fidedignas respostas em relação a quem nós somos, como é que chegamos até aqui, como é que vamos, como é que se acontece isso. Então, lá no 1º capítulo, a gente estuda sobre os espíritos, o que é o espírito, temos alguns que já passamos por essa fase. No 2º capítulo, a gente estuda sobre as encarnações, já passamos pelas reencarnações, já passamos pela nossa preparação quando nós estamos lá no mundo espiritual e vamos nascer aqui nesse planeta, por exemplo. O que é que acontece, as leis que nós precisamos cumprir, que no caso as leis de provas e expiações que nós participamos, nós escolhemos, e por falar em mãe, nós temos a mãe que precisamos e que merecemos, tá certo? Não é à toa, não é qualquer uma, tá certo? Há todo um acordo nisso, mas nós já estudamos reencarnação e toda aquela preparação. Estudamos também a nossa volta, né? Quando a gente desencarna e volta, aquele momento da morte, o passamento ali, o que é que acontece, também foi estudado lá no capítulo 7. E nós estamos no capítulo 8, porque, gente, as perguntas que nós estudamos no Livro dos Espíritos, é importante a gente ver o contexto, onde é que ela está contida, em que parte do livro, porque Kardec é um professor, Kardec é altamente pedagógico, ele
se você for analisar a sua parte filosófica de Kardec, a sua parte científica e a sua parte pedagógica, a predominância dele é na parte pedagógica. Ele tem um método, ele tem uma maneira fácil da gente perceber o que ele está dizendo, o que ele está fazendo em todo o seu trabalho, tá certo? Então, nesse capítulo 8, que justamente o título é Emancipação da Alma. Aqueles que sempre estão aqui nos sábados já devem estar acompanhando essas perguntas, que foi estudado. Então, o que é que ela fala dessa emancipação? Ele está falando, justamente está explicando, nós aqui, encarnados, tá certo? Como é que em determinados momentos, em determinadas situações, podemos atuar no outro plano, no plano. Continuamos vivos durante o sonho, os sonhos, a telepatia, tá certo? Então, isso aqui, inclusive, tudo já foi estudado. A transmissão de pensamento. E hoje nós vamos estudar letargia e catalepsia, certo? Mais adiante vai ter segunda vista, ainda continua esse estudo dentro desse capítulo 8, que é a emancipação da alma. Aí vamos para nossas perguntas, que são bem interessantes, tá certo? São 3 perguntas que Kardec fez. A 422, ele diz, os letárgicos e os inclusive, antes que eu continue, na linguagem fora do espiritismo, eles tratam mais como catalepsia do que letargia, esse estado de morte aparente, tá certo? E vamos voltar aqui. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, é a pergunta dele, né? Antes ele faz uma afirmativa. Eles veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. Essa é uma afirmativa. Nós já vimos essa afirmativa também fora do contexto espírita. Lembra da letargia lúcida? Está como morto, mas ele volta e conta o que é que se passou ali em seu derredor. E aqui Kardec faz também, lá no século XIX, também já se observava esses casos, e ainda mais talvez do que hoje, provavelmente, né? Então, Kardec faz essa afirmativa e depois ele pergunta aos espíritos, é pelos olhos e pelos ouvidos que ele tem essa percepção? Porque ele está ali igual um morto. Ele não responde nem a estímulo doloroso. E como é que ele volta e conta o que aconteceu? Aí a espiritualidade responde, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Kardec é insistente. Mas por quê? Ele não pode, né? Porque a isso se opõe o estado do corpo. O corpo está ali sem reação nenhuma, sem ele servir de transmissão aos estímulos externos. Então, se ele não está com essa condição e a pessoa volta daquele estado e conta o que aconteceu, então foi de outra maneira que ele viu, e não por esses olhos, tá certo, do nosso corpo físico, nem o que ele ouviu pelos ouvidos. Alguma coisa, assim, aí Kardec diz, esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua ativo. Tá certo? Isso é uma coisa importante da gente ver, né? Uma comprovação, que geralmente, às vezes, os fisiologistas, os médicos, nem percebem. Eles colocam que é uma outra história, uma outra alteração. Aí, uma outra explicação, na verdade. A 423. Aí Kardec pergunta, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Veja que Kardec, sutilmente, ele colocou uma palavrinha, gente, que é muito importante. Ele colocou a palavra inteiramente. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente, ou seja, completamente do corpo, e mesmo assim, quer dizer, dar toda aquela aparência de morte e depois voltar a habitar aquele corpo? Aí a espiritualidade diz, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada.
A crisálida, todos nós lembramos que é uma das fases da borboleta, né? Tem a larva e tem a crisálida que parece uma coisinha morta ali, mas que depois de um certo tempo sai aquela borboleta linda. E a gente podia até pensar também, para servir de comparação, uma semente. Por exemplo, a semente de um abacate, né? Você olha assim, parece uma coisa sem vida. De repente você planta aquilo ali e temos aí essa árvore grande, né, dando frutos, vida, não é isso? Então, ele faz essa comparação. E a espiritualidade continua explicando. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro se separam. Ou seja, o que prende o espírito ao corpo, se ocorreu realmente a morte real, houve uma desagregação do organismo, tá certo? Ele não volta. O espírito não volta mais ao seu envoltório. E vale a pena a gente lembrar que não é porque o espírito saiu, tá certo? Não é porque o espírito saiu que o corpo morreu. É exatamente o contrário. É porque o corpo morreu que o espírito sai, tá certo? É exatamente o contrário. O espírito não pode, é como aqui no Jefa, por exemplo. Se todos nós saímos aqui. Se isso aqui desabar, a gente não pode entrar agora no Jefa. Está desabado, né? A mesma coisa, quando esse corpo físico desaba, quando ele desagrega, quando não existe mais vida, o espírito não volta. Deixa aquele corpo e segue a sua caminhada, tá certo? Quando o homem aparente morto volve à vida, é que não era completa a sua morte. Isso aqui, gente, foi lá no Livro dos Espíritos, né? No ano de 1857, depois teve a segunda parte do livro, que foram 2 anos mais na frente. E isso é importante que a gente grave, que a gente pense, que a gente perceba, porque quando a gente for lá para a Gênese, a gente vai notar como Kardec começava, como ele é pedagógico, como ele explica o que vem atrás, o que vai na frente, tá certo? Ele não deixa passar nada. Vamos para a última questão, a 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Aqui ele já parte, né? Ele já está querendo entender, quer dizer, aqueles laços, eles estão quase rompidos. Mas se você for socorrer aquele indivíduo de uma maneira a tempo, que não houve ainda o rompimento de todos os laços, tem chance dele voltar a viver, se ele for socorrido a tempo? E a espiritualidade responde, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso, tá certo? Inclusive, nós vemos pessoas que às vezes estão no UTI e os médicos dizem, ele está por um fio, né? Ele está preso, está por um fio, ele a qualquer momento pode morrer. Quer dizer, e às vezes, em determinado momento, essa pessoa ainda volta a ter alguns momentos, às vezes, de lucidez, aquela morte às vezes é prolongada. Então, tem várias causas, vários momentos aí interferindo. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, a espiritualidade já explica aqui que é possível, se você socorrer a tempo, inclusive através da doação de fluidos. Esses fluidos podem ser até pelo do próprio indivíduo, pela vontade, pela necessidade que ele sente de passar um tempinho a mais ali naquele corpo, ele pode ajudar esses seus fluidos que o envolve e ainda ajudar esse fluido vital e ele ainda ter alguns momentos de vida. Como também pela ajuda de um outro. É o que nós temos, por exemplo, no nosso passe, né? O passe magnético. Nós estamos manipulando fluidos e melhorando o fluido vital daquele indivíduo. Então, é importante essa explicação quando nós vamos ver mais na frente, Kardec vai nos mostrar na Gênese, quando vamos estudar os milagres de Jesus, né? Vamos ver uma pequena parte desses milagres que nós sabemos, milagres entre aspas, né? Porque no Espiritismo, ele nos mostra que tudo na natureza é absolutamente natural. E a palavra milagre, literalmente, ela nos leva à compreensão de que algo sobrenatural aconteceu para evitar aquele fato, tá certo? E realmente não existe isso. Tudo é absolutamente natural. E quando termina essa questão, Kardec faz
uma notazinha. Ele diz: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte, mais ou menos, pode ser mais extensa ou menos extensa, do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser também provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Tá certo? Agora, uma coisa importante, gente. Vamos lá para a Gênese, tá certo? Vamos para a Gênese para a gente compreender melhor. Kardec, né, ele sempre bem aprofundado nos seus estudos e nas suas explicações. Então, é lá no capítulo 14 que justamente trata da catalepsia e da ressurreição. Aí veja só o que ele diz, é muito interessante. Vamos prestar atenção. A matéria inerte, matéria, isso aqui, tá certo? É insensível. O fluido perispirídico, nosso perispírito, igualmente o é. Mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, gente, quem sente tristeza, alegria, dor, é o espírito. Não é nem o perispírito, nem o corpo físico. Eles são apenas transmissores. O que vem do mundo externo passa por esse físico, por esse corpo, através das ligações do sistema nervoso, chega ao fluido, que é o nosso perispírito, e chega até o espírito. E vem também a resposta. Então, tudo que eu estou aqui levantando o braço, gesticulando, isso é ordem não do meu cérebro, não da matéria. Para o materialista seria a matéria. Mas para nós, espiritualistas, isso aí tem algo a mais, tá certo? Que, no caso, a nossa essência. Então, isso quem está determinando sou eu. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Agora tem um corpo, tá certo? Às vezes a gente diz, eu tenho um corpo e tenho um espírito. Não. Você tem um corpo, mas você é um espírito, tá certo? Então ele diz, a matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicações para todos os efeitos, tá certo? Não vamos entrar nesse detalhe dos fisiologistas, tá certo? E ele continua explicando. Então, se acontece essa transmissão do meio externo, os estímulos, corpo, perispírito, até chegar no espírito, o que é que poderia interromper esse circuito? Poderia ser interrompido, eu vou resumir aqui, não vou ler tudo, que isso aqui tudo está escrito lá, é o item 29 da Gênese. Ele diz que a interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande excitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Podia também admitir que, em certa circunstância, no próprio fluido perispiritual poderia acontecer modificações moleculares que interromperia isso. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui, gente? Que essa interrupção desse circuito pode se dar no físico, por uma secção de um nervo, por algum problema, tá certo? Pode ser momentaneamente, por um estado de excitação, de êxtase, quando você está muito ligado. Inclusive, ele fala, é por isso que, às vezes, um militar está numa guerra, é ferido e ele continua andando. Ele nem sente que está ferido. Depois de um certo tempo, todos nós já
passamos por isso. Às vezes você sofre um acidente e você continua ainda andando, e daqui a pouco você cai, não aguenta mais, porque chegou ao seu espírito. Então, naquele momento. E outra coisa que acontece provavelmente com todos nós. Às vezes você está tão intertido assistindo, ou lendo, ou pensando, tão concentrado em alguma coisa que cai o que for ao seu redor, você chega uma pessoa, bate a porta, um telefone e você nem percebe. Tá certo? Aquele estímulo, ele não consegue chegar até o espírito porque ele está ligado muito, com uma concentração muito grande em outro fato que você está fazendo, como, por exemplo, uma leitura. Então, para a gente compreender, né, esse efeito. Existem determinados momentos, por exemplo, que nós já falamos, inclusive, né, que às vezes essa ligação ela está muito débil, como no estado da letargia e da catalepsia, então aqueles estímulos externos, eles não conseguem estimular, não conseguem atingir o corpo físico, não chega no perispírito, não chega no espírito, em termos dele dar resposta. Mas quando o paciente acorda, ele relata todo aquele fato. E lembrando aqui, para a explicação, Kardec fala tudo isso, tá certo? Para explicar, para ele ver que não há nada fora da lógica, nada fora da razão, aqueles milagres de Jesus. Como, por exemplo, do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Ele chega nessa cidade com os seus discípulos e, de repente, ele observa que tem uma multidão, né, o pessoal ali acompanhando um rapaz que tinha dito, né, que tinha falecido, que estava morto. Sua mãe, inclusive, era filho único. E Jesus chega, se aproxima daquela mãe, diz para ela que não precisa chorar, e se aproxima daquele mancebo e diz, levanta-te, e ele levanta. E aquilo ali é tido como um milagre, porque para aquela população, aquele rapaz estava morto. Então, ele dá uma notazinha. Prestem bem atenção. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não é fora da razão que se recorra a esses fatos para ter essa explicação das ressurreições que Jesus operou. Então, na verdade, as ressurreições, porque a palavra ressurreição, ela quer dizer que o corpo está morto, o espírito voltou a habitar aquele corpo. E nós já vimos que, na natureza, isso não acontece, tá certo? Não acontece. Então, Kardec diz que não sai fora da lógica nem da razão a gente explicar, ele explicando, a espiritualidade explicando, que naqueles momentos, na ressurreição da filha de Jairo e Lázaro, na verdade, eles não estavam mortos. Eles estavam nesse estado, aparentemente, de morte, mas que ainda tinha alguns pontos ligados. E Jesus, com seu poder, né, de bondade, de infinito amor, os seus fluidos, né, benéficos, então ele estimulava aqueles fluidos e voltou à vida aqueles. Inclusive, ele próprio declara lá na filha de Jairo, ele diz, essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. E dado ao poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo, né, aquele espírito prestes a abandoná-lo. E em relação à ressurreição de Lázaro, alguém poderia dizer, mas Lázaro passou 4 dias. Mas lembra como no início da nossa conversa, do nosso estudo, que nós falamos que na própria literatura, né, fora do contexto espírita, eles explicam que o estado de letargia ele pode durar de minutos a dias, tá certo? Eles falam até 8 dias, 10 dias pode acontecer, tá certo? E a ressurreição de Lázaro diz, digam o que disserem, de nenhum modo infirma esse princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado em que certos indivíduos há composição parcial do corpo, mesmo antes da morte. Tá certo? E o caso que a irmã de Lázaro dizia, não, senhor, não vá porque ele já está cheirando mal, porque já está com 4 dias. Maria, na verdade, era a irmã de Lázaro, ela nem tinha sentido, porque ela não estava lá
não tinha adentrado ainda no sepulcro, então ela imaginou, pelo fato de fazer 4 dias, que ele já estivesse em decomposição. Mas isso não é relatado, tá certo? Então, gente, uma coisa importante, vejam que Kardec, nós sabemos que as obras fundamentais de Kardec não se resumem apenas nesses 5 livros, tá certo? Nós temos, quem quiser aí, é grátis, né? A Kardecpedia, PEDIA. É uma plataforma gratuita e lá tem todas as obras de Kardec, tá certo? Todas as obras de Kardec, as 23 obras. E entre elas, a Revista Espírita. E esse fato de Kardec estudou, da letargia e aí a catalepsia, ele também mostra nos outros livros seus, tá certo? Aí é bastante interessante, porque como nós falamos, Kardec, ele tinha o seu ponto de professor, de cientista e de filósofo. E uma coisa importante de Kardec, gente, muito importante. Kardec, ele queria saber, por exemplo, o que é que um suicida sente quando morre. Ele praticou ali aquele ato, o que é que ele sente? Kardec não ficava imaginando, não ia para o seu quarto, se deitar e imaginar como isso acontecia, não. Ele fazia uma reunião lá na sociedade dele, e na sociedade espírita, e evocava. Então, lá no livro Céu e Inferno, nós temos depoimentos de espíritos felizes, espíritos infelizes, de assassinos, que estavam arrependidos, e muitos outros, tá certo? Então, ele não imaginava, ele fazia, evocava e ficava sabendo. Todas essas perguntas não eram sempre eles numa reunião fazendo pergunta e o médium respondendo, ou em Paris ou em outra cidade da Europa, em outro local. Não. Muitas vezes, o que ele fez? Ele ia para o velório, ele ia para o teatro, acompanhado, claro, de um médium, um bom médium, um médium bom, tá certo? E porque ele não tinha mediunidade. Então, ele ia acompanhado e ele perguntava, nesse velório aqui, o defunto aqui está aqui ou não está? Como é? Pode conversar? E ele tinha muitas respostas para as suas perguntas, assim, no real, tá certo? Ele perguntando. E na letargia ele não fez diferente. Aí tem um caso, tem vários casos na Revista Espírita, mas esse foi o que eu achei mais interessante, de uma senhora alemã, eu não vou dizer o nome dela, gente, porque eu não sei pronunciar, tá certo? Em alemão, na Revista Espírita de setembro de 1858, é um diálogo que ele fez. Tem muitas perguntas, tem mais de 39, tem mais de 40 perguntas. E o que aconteceu com essa senhora, ela alemã, né, morando lá na Alemanha, na cidadezinha lá, e foi um caso que foi muito divulgado nos jornais locais e nos jornais de outras cidades, inclusive no Jornal de Paris. Foi assim que Kardec tomou conhecimento desse caso. Então, relatava-se que essa senhora, ela já é uma senhora mesmo, já estava meio adoentada e tudo, em que, certa noite, ela tem todos a aparência de morte, inclusive o médico veio, constatou a sua morte, e foi feito todo o seu aparato para, no dia seguinte, fazer o velório. Como o pessoal já estava muito cansado, o esposo dela e os outros, os amigos, os vizinhos, os parentes, foram dormir e deixaram ali já tudo pronto para no outro dia fazer o velório. Aí, quando é de manhãzinha, o marido dela escuta, ele acorda assim com aquela voz chamando por ele. E ele pensa que está dormindo, está sonhando, depois ele nota, não, mas era uma coisa insistente. Aí percebe que era ela, que era a voz dela. Vai até o quarto, quando chega lá, ela está sentada em sua plena consciência e fala com ele. E, inclusive, manda chamar as outras pessoas. E, inclusive, ela disse que voltou, mas ali é por pouco tempo, porque veio só para consolar e para dizer que ela está muito feliz de passar para o outro lado. Que daqui umas 8 horas ou 10 horas ela irá morrer. E, realmente, 8 horas depois, ela morre, de verdade agora, é enterrada e tudo. Aí, quando Kardec sabe desse caso, o que é que Kardec faz? Faz uma reunião e evoca essa senhora, ver se ela podia vir para dar algumas respostas. E ela vem. Eu não vou citar aqui todas as perguntas, porque não daria tempo. Inclusive, mas dá tempo a gente ver algumas coisas. Vejam que coisa maravilhosa. Como Kardec perguntava, como ele investigava, tá certo? E ele, quando observava gente que era um espírito mais esclarecido, ele, às vezes, fazia perguntas até fora daquele contexto para ele confirmar certas coisas que ele já tinha ouvido por um outro espírito.
Então, na primeira pergunta, ele diz, com a finalidade de nos instruir, né, queremos fazer algumas perguntas relativas à vossa morte. Aí ela responde, como não vos atender agora que começa a perceber as verdades eternas e sei das necessidades que tendes? Para o trabalho dele, era muito importante as respostas, ela está ali disponível para responder ao que ele perguntasse. Aí ele faz, lembrais da circunstância particular que precedeu a vossa morte? Porque antes dela morrer, ela teve esse período de letargia, né? De morte aparente. Aí ele pergunta, lembrais da circunstância particular que precedeu a vossa morte? Ela diz, sim, foi aquele o mais feliz momento da minha existência terrena. Vejam que ela, nesse período, ela estava ainda se sentindo realmente, de verdade, ligada ao nosso planeta. Estava realmente na Terra ainda, não estava morta. E ela disse que foi o momento mais feliz, quer dizer, quando ela vislumbrou que estava do outro lado, ela ficou feliz, ela não ficou triste. Aí ele continua, durante a vossa morte aparente, você ouvia o que se passava em torno e via os aparatos funerais? Veja só, ele queria saber, porque desde aquela época já se falava que havia os relatos, né? Aí ele perguntou, você via e ouvia, né, com esses olhos e com esse ouvido? Aí ela responde, veja só a resposta dela. Minha alma estava muito preocupada com a sua felicidade próxima. Quer dizer, ela nem prestou atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Aí Kardec faz uma observação. Sabe-se que, em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa em volta de si e, ao despertar, conservam as lembranças. O fato que retratamos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, o que explica o desvio de atenção da paciente. Então, ela teve aquele momento e nem prestou atenção nas flores, nas coisas que estavam fazendo, tá certo? Aí Kardec continua. Tinhas consciência de que não estavas mortas naquele período da letargia? Ela, sim, mas isso me era penoso. Ela queria estar morta naquele momento, mas... Podeis dizer-nos qual a diferença entre o sono natural e o sono letárgico? O sono natural é o repouso do corpo. O sono letárgico é a exaltação da alma. Aí ele pergunta, você sofreu durante a letargia? Ela diz, não. Agora vejam, importantíssima essa próxima pergunta, é a 7 e a 8. Veja só. Como se operou vosso retorno à vida? Ela estava no estado letárgico. Como é que aconteceu a sua volta? Aí ela responde de uma maneira sentimental. Ela diz, Deus permitiu que eu voltasse para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Aí Kardec olha assim, né? Aí ele diz, desejaríamos uma explicação mais material. Eu queria saber como é que você conseguiu voltar, né? Não a parte sentimental. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte, desejaríamos uma explicação mais material. Aí ela responde, aquilo a que chamais perispírito ainda animava o meu envoltório terrestre. Aí ele continua perguntando, como é que não ficaste surpreendida quando despertaste com os preparativos que estavam sendo feitos para o vosso enterro? Ela não ficou assim, espantada, não demonstrou nenhuma alegria nem tristeza em ver aquilo. Ela disse, eu sabia que ia morrer. Aquilo tudo pouco me importava, pois eu havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Inclusive, nas perguntas mais adiante, ela fala de quando estava no estágio de letargia, no estado de letargia, quem estava ao lado dela era uma filha dela que havia desencarnado há um bom tempo. Então, ela estava muito feliz por estar com essa filha, e era essa filha quem ia acompanhá-la naquele momento, quando ela realmente desencarnasse, e outros espíritos amigos. Então, ela disse que não teve surpresa, nem ficou triste, nem nada, porque ela sabia do que a aguardava. Aí Kardec pergunta, voltando à consciência, ficaste satisfeita com a volta? Era um estado de letargia. Será que você ficou satisfeita? Ela disse, sim,
para consolar. Quer dizer, ela ficou satisfeita porque ela tinha a oportunidade ali de falar para o esposo e para as outras pessoas queridas que não se preocupasse, que ela estava muito feliz em partir. Tá certo? Aí ele pergunta, onde estivestes durante o sono letárgico? Ela diz, não posso descrever a felicidade que experimentava. A linguagem humana não exprime essas coisas. A gente vê em muitos diálogos de Kardec, em muitas perguntas, os espíritos respondendo isso, que a nossa linguagem não permite, não tem condições dele explicar o que realmente estavam sentindo. Agora, vejam, eu pulei agora, eu fui da questão 11 lá para 29, porque não daria tempo todo o diálogo, mas procurem essa revista, setembro de 1858, e vejam esse diálogo que é muito, muito bom. Ele pergunta, aqui ele já vai mudar um pouquinho para nos ajudar a compreender certas coisas. Ele pergunta, sob que forma estáis entre nós? Naquela reunião ali, que forma vós estáis? Sob a minha forma feminina, a minha última forma feminina, ou seja, a da senhora que tinha desencarnado. Aí ele pergunta, vós nos vedes tão distintamente quanto se estivesses vivas? Ela diz, sim, é como se eu estivesse viva. Aí veja só que ele vai para ele ratificar. Desde que aqui vos encontrais com a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Ela diz, não, o espírito não tem olhos. O espírito não tem olhos. Lá, quando nós estudamos sobre as percepções, as sensações, nós estudamos isso. O espírito, ele vê, ele escuta como um todo. A gente não sabe explicar como, mas não é por esses olhos nem por esses ouvidos, tá certo? Só me encontro sob minha forma para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. A nossa última pergunta do diálogo, não a última, é a 32, essa ele vai até mais, que eu me lembre, 39 ou 40 e poucas questões. Ele pergunta, podeis ler os nossos pensamentos? Sim, posso. Eu os lerei se vossos pensamentos forem bons. Porque nem todo espírito, dependendo da sua evolução, ele consegue perceber tudo que o outro espírito está pensando, tá certo? Quanto mais elevado, maior essa capacidade, não só de ver a todos, mas também de perceber os seus pensamentos. Então, vocês vejam que essas histórias narradas, né, lá por Kardec, e Kardec fala que, principalmente nos sonâmbulos, nos letárgicos, nos catalépticos, há toda essa percepção do plano espiritual e que, no caso dessa senhora, por exemplo, ela nos conta muitos detalhes desse momento, tá certo? De emancipação da alma. Ela nos fala exatamente daquele ponto. Inclusive, todo o diálogo é quase sobre esse momento. E, para terminar, eu não vou poder falar tudo, mas aqui, os estranhos fenômenos descritos por Kardec continuam acontecendo, como se pode ver no livro Vida Além da Vida, do Dr. Raymond Júnior, e nos estudos de experiências de quase morte, que se transformou em linha de pesquisa de médicos e parapsicólogos modernos. Então, esse médico tem um outro autor, Dr. Willard Rezende, ele é um médico do Hospital Sírio-Libanês, tá certo? É fundador da clínica Regenerate, inclusive com título de especialista em neurologia. Ele é especialista em dor, sono e distúrbio do movimento. E ele diz que o seu livro, ele como o Dr. Raymond, que não é um livro considerado científico, porque a amostragem ainda é pequena, mas que ele teve a coragem, né, de realmente editar, porque pela sua experiência na sua clínica, no seu dia a dia como médico, no seu dia a dia de UTI, de pacientes que tiveram esse momento, porque no caso da experiência quase morte, é um pouquinho diferente do letárgico, porque o letárgico é espontâneo, e na experiência de quase morte, geralmente são aqueles pacientes que têm uma parada cardíaca, que têm alguma coisa assim durante uma cirurgia, então eles passam alguns momentos, depois eles voltam e eles contam também. E, logicamente, que naqueles momentos eles não estavam desligados totalmente, eles tinham a ligação ainda com aquele corpo. E eu não vou ler, mas ele fala a mesma coisa sobre catalepsia, sobre
a letargia, inclusive na catalepsia, aquele estado rígido, né? E ele relata, isso tem na internet, é um caso de 2014, que foi de uma criança de 3 anos, que havia sido declarada morta pelos médicos, e ela acordou durante o seu próprio funeral. Isso aconteceu lá numa província nas Filipinas. Tá certo? Também tem a história de uma senhora idosa, que também acordou durante o seu velório, e muitos outros. Eu mesma tive uma história, isso já faz muito tempo atrás, de um senhor que ele tinha recebido um choque de alta tensão, né? Ele fez várias cirurgias e no início, numa das suas, ele foi tido como morto e ele foi até para a Pedra, né? Chama Pedra, né? No hospital, não bota lá, e ele acordou lá. Ele disse, doutor, eu acordei lá. Foi um espanto, todo mundo correu, mas depois viram que estava vivo, tá certo? Bom, gente, então isso é o que nós tínhamos para falar sobre essa letargia e catalepsia. Eu não, né? Kardec, porque tudo que eu falo aqui é de Kardec, gente. Vocês procurem que vocês vão encontrar. E para a gente entender o espiritismo, a gente tem que estudar o quê? A doutrina espírita. Não tem outro meio, tá certo? E Kardec nos auxilia, nos ensina. Inclusive, ele disse que para a gente começar é bom o que é o espiritismo, o primeiro livro, está lá. Ele, no livro dos médiuns, no 3º capítulo, ele dá toda a dica de como você estudar o espiritismo. E um dos primeiros livros que ele indica é o que é o espiritismo, porque você tem aquela visão geral, e depois você vai se aprofundando nas obras, tá certo? Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Feliz Dia das Mães para todos, e para todas as mães, né?